Olá, o objetivo desse vídeo é demonstrar com o sistema MEA como gerar a ficha S30 do Reintegra para importar na ApertComp. Então, primeiramente, antes do usuário clicar em gerar arquivos no módulo Editor Plus e escolher a ficha S30 para gerar o arquivo TXT e importar na ApertComp, a recomendação é que o usuário faça um amplo estudo sobre a legislação, de forma detalhada, para verificar todas as suas particularidades, exceções, etc. Depois, a recomendação é que o usuário acesse também a ApertComp e no Ajuda faça um amplo estudo sobre o layout. É importante que o usuário verifique o layout, justamente para analisar todos os campos que devem ser preenchidos da ficha S30, as suas observações também. É importante também que o usuário analise também as instruções de preenchimento. É fundamental fazer um amplo estudo. Então é importante que o usuário faça toda a análise, verifique todas as particularidades que a Receita Federal aqui informou. E depois, o próximo passo é acessar o sistema MEA. E no sistema MEA a gente recomenda que o usuário acesse o módulo de consultas e aqui escolha a consulta 858S30. E aí faça uma ampla análise sobre as orientações que nós colocamos aqui. Importante chamar a atenção que na ficha S30, no arquivo que vai ser gerado pelo MEA, deve ser informado também a declaração de exportação, o número da declaração de exportação e o número do registro da exportação, e que esses dados só estão disponíveis na IFD e CMS-PI no 1100 e 1105. Se não tiver nesses registros, é importante importar as declarações de exportação, DE ou DUE, Teve um período que a DE deixou de vigorar e entrou a DUE, então é importante que o usuário fique atento a esses detalhes. É fundamental que o usuário faça uma ampla análise sobre os dados do C100 e 670 da IFD Contribuições. Verifique também aqui nos registros da IFD e CMS-PI se tem o número da declaração de exportação, é muito importante isso. Se não tiver, é importante também analisar os dados da declaração de exportação. É importante também que o usuário faça um amplo estudo sobre as NCMs da nossa tabela. Na nossa tabela nós temos uma tabela de NCMs aqui com a lista de NCMs enquadradas no Reintegra. Tem as vigências, as bases legais. É importante que o usuário verifique se essas NCMs estão informadas no C100 e 670 da IFD Contribuições, porque às vezes o contribuinte informa errado. Então é importante que o usuário faça todo esse estudo para só depois gerar a consulta para analisar os dados. E no ato da geração é importante que o usuário fique atento aos parâmetros. Então é só clicar e agora informar os parâmetros. Lembrando que aqui o usuário pode informar mais de que um trimestre. Então se o usuário quiser informar um ano todo, por exemplo, pode, não há problema nenhum. É evidente que o adequado é que o usuário informe o trimestre e já gere lá no Editor Plus o arquivo correspondente ao mesmo trimestre, aí fica mais fácil para fazer as análises. Agora, se quiser analisar todos os trimestres de uma vez só e depois acessar o módulo Editor Plus e gerar arquivo por arquivo de cada trimestre da ficha S30, também não tem problema nenhum, fica a critério do usuário. Só para destacar que tem essas possibilidades. Então aqui pode gerar de um trimestre só a consulta, executar a consulta informando só um trimestre ou vários trimestres, conforme o usuário desejar. O importante é informar aqui os períodos corretos, conforme os arquivos que foram importados, os trimestres desejados, e analisar os dados, justamente para verificar se os dados aqui estão corretos, se eles estão em conformidade. Isso é muito importante que o usuário faça essa conferência, essa averiguação. Depois de tudo conferido, os dados, tudo ok, o próximo passo agora sim é acessar o módulo Editor Plus, selecionar todos os arquivos da IFD Contribuições, lembrando que uma vez selecionados não precisa selecionar de novo, ou seja, se o usuário já selecionou anteriormente, não precisa vir aqui e selecionar de novo. Só é importante sempre que o usuário fique atento para selecionar todos os arquivos da IFD Contribuições. E aí o próximo passo depois é clicar em gerar arquivos. E aqui o usuário deve escolher a ficha S30. Escolhe aqui atentamente para informar a ficha correta, no caso aqui é S30.
E aí a recomendação é que o usuário, de novo, leia atentamente todas as instruções, todas as observações, etc., e siga os procedimentos que aqui estão descritos. Especialmente uma atenção especial para os parâmetros, né, para justamente informá-los corretamente. E é só clicar em gerar. E aqui nos parâmetros a recomendação, como eu mencionei anteriormente, é que o usuário gere um arquivo TXT por trimestre. Então vamos botar aqui o trimestre que eu vou gerar no caso, só como exemplo, é 01/01/2021 até 31/03 de 2021. E aqui é só informar agora o CNPJ. E o próximo passo é clicar em executar. E aí o MEA já vai automaticamente abrir uma tela para o usuário salvar, e a sugestão é que seja salvo o arquivo sempre na pasta da apertcomp, uma subpasta que o usuário pode ter criado, por exemplo, pode criar uma pasta de reintegra, uma outra pasta com CNPJ, e aí salvar o arquivo TXT da S30 dentro dessa pasta, né? Muito bem. Depois disso, a recomendação é que o usuário acesse agora a pasta para verificar aqui o arquivo que foi gerado da ficha S30 para analisar os dados. Então é importante, nesse caso aqui teve 2 registros, 2 linhas com seus respectivos dados no arquivo TXT da ficha S30. Agora é evidente que conforme o contribuinte pode ter várias outras linhas, né? Então é importante o usuário fazer essa conferência para verificar se está tudo em conformidade. E o próximo passo depois é só acessar a apertcomp que o usuário criou, referente à demanda do seu cliente, e importar o arquivo TXT da ficha S30, conforme mencionei anteriormente, que foi gerada pelo MEA. Então esse é todo o processo, todo o passo a passo, né, para gerar o arquivo TXT da ficha S30 para importar na apertcomp. Lembrando sempre que é fundamental que o usuário faça um amplo estudo sobre a legislação, sobre o layout da apertcomp, conforme eu mencionei anteriormente aqui no Ajuda. Depois faça um amplo estudo sobre os dados, né? E aí, nesse caso, é importante destacar que precisa informar também a declaração de exportação e do número da declaração de exportação, e esse dado vai estar na IFD e CMS-IPI, nos registros 1100 e 1105. 1100 vai estar estão informadas a DE e a RE, e o 1105 são as notas. Se não tiver, o usuário tem que importar as declarações de exportação. E se não tiver também, o MEA vai preencher com zeros. Então é importante que o usuário fique atento a esses detalhes, por isso que tem que fazer uma ampla análise sobre os dados, verificar se as NCMs estão corretas, analisar também a nossa tabela de NCMs do Reintegra, e aí sim executar a consulta e analisar os dados. E é evidente que a consulta aqui pode ser executada referente a mais que um trimestre ou só um trimestre, fica a critério do usuário. E depois vai para a geração, seleciona todos os arquivos da IFD Contribuições, e aqui é só clicar em gerar, e aí escolher a ficha S30, né, e seguir as instruções todas que estão aqui e preencher os parâmetros. Lembrando que deve ser gerado um arquivo por trimestre da ficha S30. Depois de salvo na apertcomp, abre, como eu mencionei anteriormente, para analisar os dados dentro de cada um dos arquivos que foram gerados aqui da ficha S30, lembrando que é gerado um por vez, né? E depois é só importar na apertcomp, na ficha S30, o arquivo TXT que foi gerado. E lembrando também que no nosso site, nós temos aqui em base de conhecimento, nós temos aqui um guia, com todo o passo a passo, as linhas gerais, né? Que inclusive estão explicadas também num vídeo que trata sobre uma visão geral para a geração de todas as fichas do Reintegra. Então é importante que o usuário siga todas as instruções que estão aqui, conforme eu já mencionei, para gerar os arquivos de forma correta. E se no andar dos trabalhos o usuário ainda tiver alguma dificuldade, tiver dúvida, é só clicar em suporte que a nossa equipe técnica está à disposição. Então, mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo sobre a geração do arquivo TXT da ficha S30, e precisando é só entrar em contato conosco. Até o próximo vídeo. Obrigado.